Fala galerinha, tudo bem? E aí meu povo? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez juntinhos nessa live de conteúdo para trazer bastante informação desse nosso mundo da estética, da saúde e, claro, da ozonioterapia também. Afinal de contas, vocês já sabem, né? O Descomplique está aqui para tentar descomplicar todo esse mundo para vocês. E a gente veio fazendo uma série dessas nossas lives de conteúdos um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais detalhadas, para trazer informação de qualidade para vocês. E surgiu muita pergunta, galera, surgiu muita dúvida, muita dúvida. Tanto é que a gente decidiu fazer mais uma live de esclarecimentos sobre um tema que simplesmente bombou dentro dos nossos conteúdos. Vocês fazem noção do que é? Já vou contar para vocês, mas ó, preciso lembrar vocês do seguinte: o canal Descomplique tá aqui para tentar trazer o melhor desse universo. E para você ficar por dentro de todo esse universo da saúde estética e da ozonoterapia, faz o seguinte: já se inscreve aí no nosso canal, já aciona o sininho para você receber todas as notificações e, claro, dá um joinha aqui nesse nosso vídeo, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Eu ou alguém da minha equipe logo vão estar respondendo para vocês, para que tudo fique claro. Assim como foi uma pedida, né? Essa história de o que vai entrar, o que não vai entrar e como o grande público é que manda, né, galera? Vocês tiveram muitas dúvidas nesse tema. Eis que ele está aqui de volta no Malevolent com a gente. A hidroxapatita de cálcio. É, galera, ela voltou. E ela voltou porque ela chamou realmente atenção, gerou dúvidas. E a ideia é que vocês não fiquem com dúvidas aqui, não é? Então, se eu não quero ninguém com dúvida, eu preciso esclarecer bastante coisa desse universo da hidroxapatita de cálcio para que vocês tenham o melhor dela. Entendendo o conceito, aplicabilidade e tudo que a gente pode ter de ponto positivo quando se trabalha com esse biomaterial. Antes da gente aprofundar esses conceitos mais detalhados sobre a hidroxiapatita de cálcio, a gente precisa entender um pouquinho mais o que realmente vem a ser a hidroxiapatita de cálcio. Então, bora lá tentar trazer essa informação. Você sabe o que é a hidroxiapatita de cálcio? A hidroxiapatita de cálcio é um mineral, uma combinação, né, que já está presente aí no nosso organismo. Na matriz óssea, na matriz dental, a hidroxiapatita já se faz presente. O que acontece? Por ela já estar no nosso organismo, a aceitabilidade de um biomaterial desenvolvido com a hidroxiapatita é muito grande. O corpo meio que não estranha, não é um elemento totalmente diferente que ele nunca viu na vida. Não, muito pelo contrário. Ele sabe que é parte do seu organismo. Mas o que a gente acabou descobrindo com o tempo? O seguinte, que essa hidroxiapatita de cálcio, que era lá do dente, que era do osso, e que o corpo não estranha tanto, mas ele pode estranhar um pouquinho. Não dá aquela rejeição como se fosse uma matéria que não pertencesse ao nosso corpo. Mas quando ele entra em contato com o organismo numa camada que seja diferente à camada original, o corpo dá uma estranhada, galera. E como que esse corpo dá uma estranhada? Ele tenta fagocitar, metabolizar, neutralizar essa hidroxiapatita de cálcio. E o que o Santo teve uma ideia desde 2006 de fazer adaptação para trabalhar com isso daqui. Se eu aplicar numa camada que não seja óssea, não seja de suporte dental, o que a hidroxiapatita faz no nosso corpo? Por exemplo, se eu aplicar ela na pele, no nosso sistema tegumentar de sustentação, qual é o mecanismo de ação? O que essa hidroxiapatita resumidamente vai fazer? Bem, o corpo vai falar, pera lá, você é desse organismo, mas você está no lugar errado? Não. Vamos limpar essa bagunça toda, porque aqui não é bagunça não, filha. Você está na camada errada. Sistema fagócitos? Vão lá. Daí a gente começa a instalar todo um processo inflamatório. A proposta desse processo inflamatório é tentar promover a remoção dessa hidroxiapatita que está na camada errada,
para ir para uma camada mais adequada. Então o nosso fagócito, ixi, calma lá, fiota, calma lá. Ela tem hidroxapatita de cálcio também, viu? Então a nossa hidroxapatita de cálcio, ela tem a funcionalidade de ser fagocitada, de promover uma limpa, pode deixar assim, pode deixar, de promover uma limpa aí, e ao longo desse processo de limpeza, liberação e tirar a estrutura da hidroxapatita de cálcio do nosso organismo, do sistema tegumentar no caso, você gera um processo inflamatório, gera um processo irritativo, e a consequência desse processo inflamatório irritativo é a biossíntese de colágeno. Ela acaba sendo uma indutora de neocolagênese. Daí é tudo que a gente quer, né? Porque um colágeno novo, a gente tá falando de uma sustentação nova, de um preenchimento novo, de um tecido revitalizado, de um tecido com uma nova sustentação, de um tecido com uma matriz, ó, rejuvenescida em comparação com o tecido que anteriormente estava aí nessa camada. Tá, Rafa, então entendi. A gente vai pegar essa nossa hidroxapatita de cálcio, vai colocar ela direto então nesse nosso sistema tegumentar, e ao longo da tentativa do nosso organismo tentar se livrar dela através de um processo de fagocitose que vem aí ao longo prazo, não é? Sim. Tanto é que leva cerca de 18 meses para o nosso corpo realmente conseguir fagocitar e eliminar toda essa hidroxapatita que fica aí na região. Só que ao longo desse período, sendo que o pico de ação já começa logo no primeiro mês, o organismo vai começar a produzir quantidades suficientemente elevadas, muito maiores, de colágeno. Ô, galera, a gente só perde colágeno nessa vida, então o nosso banco de colágeno ele precisa começar a ser revitalizado, e a entrega de um biomaterial nos auxilia bastante nessa proposta. Até mesmo porque, como a hidroxapatita acaba sendo um elemento do nosso organismo, e o corpo não estranha tanto, alguns dos riscos associados à aplicação do ácido hialurônico ou alguns outros materiais sintéticos que o corpo não reconhece diminui significativamente, como por exemplo as ETIPs. Eu não tenho edema tardio e persistente quando se fala de hidroxapatita de cálcio. Eu tenho realmente uma reação inflamatória, que pode inclusive ser uma reação inflamatória de primeiro contato intenso, mas ela vai diminuindo e dificilmente positiva posteriormente. O que acontece é que ao longo desse nosso desenvolvimento, lembra, 2005, 2006, quando veio a abordagem clínica do utilizar a hidroxapatita de cálcio, do porquê utilizar, muita coisa mudou. Eles entenderam que para um estímulo de colágeno com menos inflamação, era muito importante existir uma padronização no tamanho desse elemento, dessa hidroxapatita que era aplicada. Então eles começaram a trabalhar em biotecnologia, nanotecnologia, e eles criaram essas microesferas de hidroxapatita de cálcio com um tamanho aí mais ou menos de 40 micrômetros de diâmetro. Porque eu tenho menos migração, eu tenho um controle da taxa inflamatória e acabo tendo até mesmo uma maior indução de neocolagênese no tecido tratado. Então, como que isso funciona na prática clínica? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou até abaixar só esse som aqui do nosso vídeo para eu conseguir falar em cima dele, tá? Olha lá. A gente vai fazer a aplicação das esferas de hidroxapatita de cálcio, tá? Essas esferas de hidroxapatita de cálcio, gente, a ideia é que ela seja entregue no subcutâneo. Se eu colocar ela muito superficial na nossa pele, a hidroxapatita de cálcio pode gerar fibrose, pode gerar alguns riscos potenciais. Então eu dou uma diminuída nela, vou mais profundo para não ter problema. As esferas vão sendo liberadas, a gente começa essa cascata inflamatória toda que vocês estão vendo, e nisso começa migração celular, indução de neocolagênese e uma nova matriz começa a ser formada. A substância fundamental amorfa é que hidrata. Os fagócitos vão trabalhando, secretando mais fatores de crescimento e isso vai entrando num ciclo. Eu vou ativando inclusive algumas proteínas como a elastina. E a longo prazo, vocês vão ver o efeito de preenchimento e sustentação e inclusive um efeito lift. Então vamos ver de novo o vídeo, agora só o vídeo. Olha, entregas dessas esferas, elas são liberadas no subcutâneo.
Eu começo a ter a cascata imunológica, migração de fagócitos e inflamatória, portanto. Aí o fibroblasto trabalhando, matriz extracelular sendo feita e preenchido pela substância fundamental amorfa. Tudo é renovado, galera. Tudo. A matriz volta a funcionar. Esse momento da elastina, inclusive, é bem importante, porque é ela que dá esse efeito lifting tardio aí para nossa pele. Então, legal. A partir dos 30 dias, vocês já começam a ver o resultado clínico da hidroxapatita. A hidroxapatita hoje é um dos materiais mais utilizados dentro do nosso universo da estética minimamente invasiva. Ela tem, obviamente, outras aplicabilidades, inclusive dentro do universo cirúrgico, do implante, dentre outras coisas, tá? A nossa ideia, então, aqui para a finalidade estética comum, é fazer a entrega tegumentar nesse subcutâneo de maneira que eu queira uma nova matriz extracelular que tenha um novo preenchimento de substância fundamental amorfa, com isso ganhando sustentação, preenchimento e também força de tração, um efeito lift para a pele. E daí sempre entra essa pergunta aí nos nossos chats, nas nossas conversas, mas afinal de contas, Rafa, quem é que pode trabalhar com a hidroxapatita de cálcio? Hoje, a hidroxapatita de cálcio no Brasil, ela está recebendo uma ampliação muito grande desse entendimento em relação a quem pode o que com ela. Por que desse grande momento de ampliação? Ela não é um produto de uso restritivo médico, não é um medicamento sujeito a prescrição ou receituário controlado, não. A hidroxapatita de cálcio pode até mesmo ser veiculada dentro de produtos cosméticos. Inclusive, uma das primeiras marcas que trouxe a abordagem clínica da hidroxapatita dentro da mesoterapia pressurizada foi uma marca brasileira que é a Cosmobeauty. As outras já estavam trabalhando com a hidroxapatita nesse formato de gel carreador ou em suspensões com uma concentração um pouquinho menor, obviamente, para conseguir fazer a entrega utilizando agulhas ou cânulas. E essa resposta se dá justamente com isso. O fato, então, não é que a hidroxapatita de cálcio é o limitante para te dizer quem pode ou quem não pode. É qual técnica que você está amparado a utilizar. Se você é um profissional que pode trabalhar com a entrega de ativos usando agulhas, usando cânulas, usando a mesoterapia pressurizada, portanto, você está mais do que amparado para a utilização da hidroxapatita de cálcio. Só que é bem legal a gente contextualizar aqui que a hidroxapatita de cálcio, ela vai ter, na verdade, dois tipos de finalidade distintas quando ela é entregue aí na nossa pele. Eu posso trabalhar com ela em alta concentração, flutuando aí de 20 a 30% de concentração de hidroxapatita de cálcio, e nesta janela de concentração, ela vai ter uma finalidade preenchedora. Ela vai fazer sim bioestímulo de colágeno, mas a ideia aqui é o dar volume imediato para o tecido, trabalhar com um material de sustentação e a longo prazo favorecer a matriz extracelular e uma nova sustentação. Mas a ideia é trabalhar com ela com finalidade de preenchimento. Tanto é que alguns riscos potenciais para a prática da hidroxapatita nessa concentração seguem as mesmas regras, os mesmos rigores, os mesmos caráteres de quando se fala do ácido hialurônico reticulado, em relação à técnica de aspiração anti-entrega, zonas de risco, risco de compactação vascular, de entrega dentro da luz do vaso, tudo isso, porque é um preenchedor. Então a gente vai colocar ela sendo um preenchedor como finalidade principal e que também consegue fazer bioestímulo de colágeno na região da aplicação. É uma abordagem bem interessante para se trabalhar nos chamados pontos de ancoragem da face. Tem várias metodologias que vêm surgindo ao longo do tempo, como a técnica de 5 pontos, a técnica dos 7 pontos, a técnica dos 8 pontos, onde a gente faz essa entrega dela na condição de preenchimento, mas pensando que ela já vai promover a longo prazo um efeito de lifting global da face. O legal da hidroxapatita é que ela permite que, se você não quiser trabalhar com ela dando volume, favorecendo angulações e esse desenho todo, ela também permite que você trabalhe com ela em concentrações menores, flutua aí de 4 até 10%. Alguns produtos trouxeram já preparados de até 15% de concentração, mas a finalidade dela não é mais preenchimento. Muito pelo contrário, pede-se que ela seja muito bem espalhada, pois ela passa a ser um produto de característica bioestimuladora.
Eu não quero ela segurando pontualmente um único ponto de amarração, um ponto estratégico de luz, um ponto de angulação. Não. Não é a ideia de um code. É um espalhamento que é feito como se fosse um leque. Nessa condição, volumetria mais alta, espalhamento regular, em uma região de aplicação muito maior, eu vou pensar na hidroxiapatita de cálcio com a finalidade bioestimuladora, que induz essa biossíntese de colágeno que a gente viu nesse vídeo anterior apresentado a vocês. Ah, então quer dizer que ela pode ser preenchedor? Pode ser que ela pode ser bioestimulador? Poderia fazer as duas coisas na mesma sessão? Pode. Isso é um dos pontos positivos de quando se trabalha com a hidroxiapatita de cálcio. Ela é muito versátil. Com o mesmo produto, eu posso ter uma característica preenchedora. Com o mesmo produto, eu posso ter uma característica bioestimulante. E ela ainda permite interação com outros tipos de produto. Ela não é limitante, já que você tem 18 meses aí de resposta com a hidroxiapatita de cálcio. Se eu precisar fazer um retoque, um excesso de volumização, não quero trabalhar com hidroxiapatita, vou trabalhar com hialurônico para volumetria complementar, tá ótimo. Ela não te limita em relação aos outros procedimentos. Tudo bem? Problema dela, Rafa, eu falo que ela é, se for utilizada como material preenchedor, como preenchedor de segundo momento. Por quê? Diferente do ácido hialurônico, que você tem a hialuronidase, a hidroxiapatita não tem uma hidroxiapatitase. Nossa, até foi o trava-língua esse daí, hein? Como não, Rafa? Eu não tenho um efeito antídoto imediato, como tenho no caso do hialurônico. Então, se eu tiver um risco potencial de uma congestão vascular, né, eu não vou conseguir remover. Por isso, desse segundo momento. Ah, então existe uma diferença funcional quando a gente pensa nela, né? Sim. Inclusive, o primeiro produto que veio, que acaba sendo nosso produto referência no mercado, foi o Radiese. Depois dele, outras marcas industriais trouxeram, como a Renova, que trouxe o Diamond. Outros laboratórios trouxeram, Victalab trouxe, o pessoal da Optipharma trouxe, o pessoal da Biomedical trouxe, da Biometil. Então, hoje existem várias opções para trabalhar com ela, tanto no perfil concentrado, finalidade preenchedor, quanto no perfil bioestimulador. Sendo que em alguns tipos de apresentação ela já vem diluída como bioestimulador, ou você coloca ela dentro de um caldo de diluição específico para a finalidade do nosso tratamento. O que a gente tem que ter bem claro? Rafa, a hidroxiapatita de cálcio é exatamente a mesma coisa que o ácido hialurônico? Não. Inclusive, não são todas as regiões de aplicação que eles dividem como sendo zonas seguras de tratamento. Em periorbicular, pele fina, superficialização, a hidroxiapatita de cálcio não vai ser indicada, enquanto eu tenho indicação para o nosso ácido hialurônico. Quando eu quero uma angulação com muita sustentação e que não sofra o processo de reabsorção, porque o hialurônico ele não vai reabsorver tão rápido. A hidroxiapatita de cálcio, naquele momento de reabsorção do gel, você perde um pouquinho o volume de sustentação, depois você resgata parte desse volume de sustentação por conta da indução de colágeno que você faz na região. Mas ela fica tendo essa flutuação. O ácido hialurônico diminui bastante essa flutuação. Só que eu acho que uma das principais vantagens da gente tentar trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio é o fato de que você tem estímulo de colágeno. Então, a região de tratamento, ela sempre tem uma nova matriz, uma taxa de regeneração, de rejuvenescimento, ou se instala um banco de colágeno com muito mais intensidade quando comparado com o ácido hialurônico. Ela acaba, portanto, gerando até uma característica muito mais terapêutica para o tecido, porque é uma biossíntese colagênica de hidratação de elementos de matriz que eu não teria no hialurônico como um todo. E sem esses riscos tardios. Rafa, mas eu não quero às vezes perder essa volumetria, eu quero manter esse ângulo. O que eu posso fazer então? Não é porque nasceu a hidroxiapatita que o hialurônico perdeu sua viabilidade, pessoal. Não, muito pelo contrário. Tem alguns protocolos que falam para se diminuir um pouquinho essa flutuação do volume, seja para baixo ou seja para cima, do volume de resultado, eu digo, tá? Não de aplicação. Você pode trabalhar com associação ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, nos mesmos pontos. Só que daí a ideia não é trabalhar com ela pensando em bioestimulação, é trabalhar com ela otimizando resultados de finalidade preenchedora.
Esses são os pontos principais que a gente tem quando a gente pensa em relação a um, em relação ao outro, o que que eu posso, o que que eu não posso. O clínico vai ter que indicar isso para você frente à sua necessidade, condição e o que realmente o seu tecido está precisando mais, certo? Só um lembretinho, galera. Para quem nos acompanha aí, você ainda não se inscreveu, vou deixar acho que aqui embaixo o link para vocês. Dia 13 e 15 agora de dezembro vai ter a nossa imersão, o nosso treinamento em ozonoterapia. Ele vai ser online, totalmente gratuito. Eu não vou falar de hidroxapatita de cálcio, a gente vai falar de ozônio, né? Mas é um convite aí para você que quer conhecer um pouquinho mais desse mundo ozonizado, tá certo? Bora lá continuar falando. Rafi, como que você começou? É fácil de trabalhar? Não é fácil de trabalhar? Olha, galera, a primeira hidroxapatita que eu trabalhei foi da Victalab. Trabalhamos tanto com a característica de preenchedor, trabalhamos tanto com a característica de bioestimulador, e a hidroxapatita melhorou muito, inclusive, a qualidade em comparação daquele início. Porque o nosso produto referência, que era o Radiese, ele não inchava tanto, ele não dava tanto ponto de irregularidade, tanta nodulação, e ele rendia realmente um pouquinho mais de tempo de resultado. Quando a gente comparava com esse magistral, não era a mesma coisa, tá? A gente via que realmente para bioestimulação ele dava uma proposta tão boa quanto, mas essa reabsorção do gel não fazia com que o resultado de preenchimento com finalidade de sustentação, angulação, fosse tão duradouro ou real e eficaz quanto comparado com os ácidos hialurônicos que nós tínhamos na época. Com essa evolução do entendimento do tamanho de partícula, padronização para os 40 micrômetros em torno dessa faixa, a hidroxapatita de cálcio que nós temos hoje no mercado, ela tem assim uma qualidade muito superior do que aquela de outrora no início do todo. Diquinha até para vocês hoje entenderem dessa qualidade, a gente tem muito na cabeça, né, que hidroxapatita de cálcio, cálcio é branquinho, vem do leite, é uma correlação assim, né? Quando você pega a hidroxapatita de cálcio, galera, ela é um cristal cinza-azulado. Então ela não é branquinha, branquinha, branquinha. Geralmente ela fica branquinha quando você não tem padronização do tamanho da partícula. Ela ganha essa característica de cor diferenciada, azul acinzentada, quando você tem uma maior padronização desse tamanho de partícula. Ou seja, é um produto de maior tecnologia. Ah, isso quer dizer que vai diminuir o resultado? Talvez na sustentação, sim. No efeito de bioestimulação, não. Só que o efeito até chegar à bioestimulação, o pós do produto que tem padronização do tamanho de partículas, sempre é mais vantajoso do que o pós em comparação do que não tem. Porque ele incha muito, pessoal. Às vezes fazia uma bioestimulação facial, o pessoal parecia uns mini crack, a cabeça ficava desse tamanho, o pescoço assim, fininho, 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 e não dava conta. Então hoje eu estou trabalhando bastante, inclusive, com os produtos da Biomedical, que tem essa padronização, a Diese tem essa padronização, o da Renova tem essa padronização, então vão atrás dessa característica cinza azulada, porque é um indicativo de padronização do tamanho da partícula e de menos inflamação no pós-procedimento, tá certo? E assim a gente começou. Viemos trabalhando com ela, já estou aí com mais de 5 anos de vivência na hidroxapatita hoje, para ver muita coisa legal. E, inclusive com outros pontos, porque quando a gente começa a pensar na hidroxapatita de cálcio, e eu falei aqui de angulação, falei de face, né? Eu trouxe aqui alguns casos, pessoal, que eu fiz de um levantamento da internet, para vocês entenderem o que é o legal da hidroxapatita de cálcio. Eu digo que o ponto mais interessante dela é que ela é muito versátil. Hoje, para rejuvenescimento, por exemplo, das mãos, ela é protocolo preferencial em relação ao próprio ácido hialurônico, por conta de estimular mais colágeno, tempo de duração de resultado, e você tem menos risco de nodulação ou etípicos. Mas, como eu posso trabalhar com preenchimento, como eu posso trabalhar com bioestimulador, como eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo, isso me amplia a abordagem clínica, os tratamentos, porque eu posso trabalhar com tratamentos faciais e eu também posso trabalhar com tratamentos corporais. Posso trabalhar com rejuvenescimento, posso trabalhar com angulações dentro da harmonização, posso trabalhar com rejuvenescimento do pescoço, da papada, do terço superior da face, do terço médio, do terço inferior, angulações. Dá para trabalhar o dorso das mãos, dá para trabalhar os braços, dá para trabalhar as pernas, o abdômen, o bumbum. É obviamente que nessas grandes áreas corporais, o protocolo preferencial que eu estou falando para vocês não é hidroxapatita como se fosse um material preenchedor. A área é muito grande para sustentar.
Ela acaba sendo indicada até por conta de que ela gera uma maior volumetria, de que ela gera uma biossíntese de colágeno, uma neocolagênese bem interessante. E a acessibilidade dela, galera, acaba sendo muito interessante. Ela tem um custo, tanto para o paciente quanto para o profissional, um pouquinho mais acessível. Isso faz com que ela vire uma nova queridinha, porque ela gera resultado muito mais rápido quando comparado com alguns dos outros produtos de característica bioestimuladora, como por exemplo um ácido L-polilático. Gera resultado? Gera. Começa a partir do segundo mês, entre o segundo e o terceiro mês você vê o resultado. Resultado real, esperado de 3 a 4 meses após a aplicação. Ela a partir do primeiro mês, sendo que esse pico fica de 30 a 60 dias para você realmente conseguir observar o resultado. Pode não durar tanto quanto um ácido L-polilático aí. Mas daí você já vai ter que fazer de novo. Então, dá para você fazer um banco de colágeno anualmente. E a gente conseguindo ver toda essa versatilidade. Como a gente não sabe quem vai passar na nossa porta para fazer o tratamento clínico, eu acho que ela pode ser uma pegada bem interessante, porque ela rejuvenesce. Paciente masculino, feminino, novo, velho, face, corpo, ela acaba sendo bem legal. E ela permite que você faça associação de técnicas, inclusive associação com outros princípios ativos. Quando você utiliza a hidroxiapatita de cálcio com a finalidade de bioestimulador, dependendo do que você coloque na mistura, porque você vai precisar dissolver ela para descer a concentração, tirar do 30 e deixar nessa faixa do 4 ao 10. Esse caldo nutritivo não precisa ser somente soro. Você pode trabalhar com mesclas ativadoras do processo de biossíntese de colágeno para ter melhores resultados clínicos com pouca aplicação. Essa é a pegada. Você conseguir trabalhar com inteligência, entendendo a cosmetologia do injetável para melhores resultados com poucas aplicações. Geralmente a gente fala que a média aí de efeito bioestimulador fica flutuando de 2 até 6 sessões, dependendo da idade do paciente. Quando você trabalha com esses caldos diluentes inteligentes, você consegue reduzir até cerca de 50% o total de sessões que você tem que colocar nesse seu paciente. Então, ó, vale a pena conhecer sobre as diferentes diluições da hidroxiapatita de cálcio para gerar melhores resultados clínicos dentro do seu protocolo. Rafa, realmente ela é segura? Tem base? Tem tudo? Ah, galera, trouxe aqui umas coisinhas para vocês, tá? Esse artigo aqui que foi publicado já de 2013, então olha quanto histórico que nós temos. Ele fala um pouquinho da aplicação estética, dessa ideia de preenchimento volumizador, lembrando que, Rafa, como que eu vou descrever isso? É um implante? Não, não é um implante exatamente para volumetria. Você vai denominar isso como um preenchedor biovolumétrico. Como assim, Rafa? Ele vai volumizar? Vai. Quanto? Quanto seu corpo tiver capacidade de ganho. Então ele vai induzir a sua biovolumetria, a sua biossíntese natural para isso, tá? E é essa pegada que a gente vai. Então quando a gente vê que aqui a gente tem processos favoráveis, desfavoráveis, eu acho que o ponto principal que inclusive esse artigo traz aqui pra gente é o fato de comentar da hialuronidase, dessa questão de que você precisa trabalhar com um pouquinho mais de cautela, mas ele também mostra que esse efeito de preenchimento e inclusive de indução colagênica acaba sendo bem positivo, tá? Esse daqui vale bastante a ver, depois vocês podem bater aí no QR Code com o celular de vocês, que vocês já vão cair direto no link desse artigo, tá, galera? E para vocês verem como ela permite essas associações inteligentes, olha esses casos aqui que eu também trouxe. Hidrogéis nanocompositos de hidroxiapatita de cálcio, de ácido hialurônico. Ou seja, eles já colocaram tudo isso para trabalhar simultaneamente nessa entrega, tá? E a harmonização ganha com isso, inclusive, porque eu vou ter mais sustentação, não vou ter aquela reabsorção toda. Olha aqui. Aumento não cirúrgico do queixo e do maxilar usando hidroxiapatita de cálcio e preenchimento de ácido hialurônico. Então, hoje, alguns dos protocolos, alguns desses procedimentos avançados, eles já preconizam a associação de técnicas para que você consuma menos ácido hialurônico, menos hidroxiapatita de cálcio e tem um resultado mais duradouro ao longo da sua técnica de aplicação. E também demandando que no retorno desse seu paciente você faça uma utilização de uma volumetria menor do que a volumetria anteriormente utilizada por ele. Tudo bem? Nossa, Rafa, então qual que seria esse intervalo de sessões? Olha, galera, em média, dependendo da concentração, os bioestimuladores eles podem ficar flutuando de 15 a 30 dias entre as sessões, flutuando de 2 a 3 sessões para cada década de vida,
Como assim, Rafa? Se você está entre 30 e 40, que seria a nossa primeira técnica do envelhecimento real, estaríamos pensando aí em algo de 2, 3 sessões. 40 a 50 ficaria de 3 a 4, 50 a 60, de 5 a 6 sessões, tá certo? Nesse intervalo mensal. O ciclo, novamente, de cuidados, reaplicação, o ideal é que você, ao menos um ano depois, faça, mas no meio do período, sei, de 6 a 8 meses, você poderia fazer um ciclo de manutenção, metade do tratamento ou só um efeito bioestimulador para você fazer a manutenção do novo posicionamento tegumentar. Se você realocou todos os tecidos numa nova posição, seria interessante uma matriz dérmica, uma matriz de sustentação com elastina funcional de melhor qualidade para manter aquele tecido naquela posição enquanto esse hidroxapatita de cálcio sofre o processo de degradação e ela é reabsorvida pelo nosso organismo. Vai acontecer normalmente. Só que com a pele mais firme, você tem menos mobilização, então aquela rugosidade ela não vai voltar à característica que ela tinha anteriormente. Facilita bastante. Rafa, então quer dizer que isso pode ser bem funcional para alguns tipos de tratamento? Com certeza. E um dos que perguntaram bastante é a questão do aspecto celulítico. Rafa, ela melhora o aspecto celulítico? Sim, ó, trouxe essas imagens da Fitcorp para vocês entenderem essa regularidade do relevo cutâneo. Quando a gente tem o acometimento do aspecto celulítico, a pele ela ganha um pouquinho de irregularidade. É o edema, a característica fibrosa, a alteração da sustentação dos septos. Gente, fica uma zona. E o colágeno não está prestando. Se esse mocinho aqui ele é campeão em bioestimular colágeno, entra um novo colágeno na região, entra uma nova matriz de sustentação e organiza essas coisas que vocês estão vendo aí. Eu falo que para a gente conseguir gravar isso na nossa cabecinha, funciona mais ou menos dessa forma, ó. Pensa que você tem uma mesa e em cima dessa mesa você colocou um monte de prato. E você colocou sobre a mesa e os pratos uma toalha de seda. Vocês vão ver tudo marcadinho, não é? Toalha de seda não é muito fininha? Você consegue ver as irregularidades que estão por baixo, que seriam os nossos pratos, por conta dessa toalha estar muito fininha. Agora, tira a seda, coloca uma lona. Você não vai saber o que tem por debaixo da lona, porque a lona é grossa. A lona não dá esses destaques todos para as irregularidades. A lona meio que camufla. É isso que você quer fazer aqui. Você quer criar uma lona da sua pele, uma pele firme e espessa que não deixe você observar nada do que está por baixo. É óbvio que hoje os protocolos mais avançados no tratamento da celulite, elas já preconizam as diluições com alguns ativos que têm característica drenante, que têm característica lipolítica, descongestionante para a região de tratamento. Dessa forma, você não está só camuflando o problema, você já está tratando enquanto você dá um aspecto estético muito mais bonito, tudo simultaneamente. Essa é a pegada do que hoje a hidroxapatita de cálcio consegue trazer para vocês, tá certo? Galerinha, nada é o céu ou o inferno, portanto, né? Então, vocês viram que vão ter alguns momentos que é mais vantajoso usar um tipo de produto, outro momento, outro tipo de produto, em algumas situações até os dois produtos associados, tá certo? Se você está assistindo aí a gente, você não é profissional da área, mas você está buscando informação sobre hidroxapatita de cálcio, converse com o seu clínico. Ele vai realmente avaliar se você tem a indicação terapêutica, não tem indicação terapêutica, se você tem alguma contraindicação em relação à região de aplicação, histórico problemático, e ele vai passar todo esse amparo para você, tá certo? E para você que é clínico, ou mesmo para você que não é clínico, mas tá aí acompanhando a gente, ficou alguma dúvida? Algo não ficou claro, galerinha? Porque a nossa ideia aqui, como eu disse, o Descomplique existe para tentar descomplicar esse universo da saúde e estética para você. E para a gente descomplicar realmente esse universo, eu preciso saber se ficou tudo claro, não é mesmo? Se não ficou, já manda mensagem aí no nosso chat. Lembrando que para você conseguir falar com a gente no ao vivo, no chat, você tem que estar inscrito no nosso canal. Então já aproveita também, se inscreve, já curte esse nosso vídeo. Lembrando que agora em dezembro tem a nossa imersão em ozonoterapia, que é esse evento online, hein? Quero te ver por lá também. Tá certo, galerinha? Olha só, o Descomplique de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba e vão ficar aguardando a sua mensagem, tá certo? Tchau, tchau, galerinha, e até a nossa próxima aparição.